Libra, sejam todos muito bem-vindos ao Lar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva e intuitiva para os meus queridos librianos. Sejam todos muito bem-vindos. E antes de abrir qualquer carta aí, eu queria te fazer uma pergunta. O que ultimamente está ocupando a tua mente? Né? Guarda essa resposta para ti e vamos ver o que as cartas conversam em relação a isso, se traz alguma resposta, algum direcionamento. E vamos lá. Vamos pegar aí o oráculo da lua. Passou alguma coisa aqui, não sei o que foi. Oráculo da lua. E bora lá. Libra. Opa, muita coisa, né, Libra? Vamos lá. Librianos, o que nós temos aqui? Acredite no impossível, uma lua azul. Uau! Aí a gente começa muito bem, né? Aí a gente começa muito bem. Ajustes são necessários, um quarto minguante. Né? Tá, tudo bem. A gente precisa realmente fazer alguns ajustes? Sempre, né? A gente tá sempre em evolução mesmo. A gente não é mais os mesmos, a gente vai mudando. Algumas coisas precisam mudar também. Não só o nosso comportamento, o nosso pensamento. Mas aquilo que tu deseja tá disponível. Tá? Então não tem nada negado, não tem nada que te diga, que te impeça de conseguir isso que tu julga que é impossível, tá bom? Vamos entender aqui melhor essa leitura e vamos lá, né, meus queridos? Librianos, já deixa teu like, te inscreva aí no canal, é importante a tua contribuição para o crescimento, não te pediria isso se não fosse realmente importante para mim, tá bom? Vamos lá? Já comenta aqui embaixo, né? Eu acredito no impossível. Isso é muito boa, essa ativação. Isso é importante quando tu larga esses comandos, né? Pro teu inconsciente. De certa forma, as coisas vão se movimentando. Então, digite aí embaixo, né? Eu acredito no impossível. E aí nós abrimos com o Rei de Ouros. Olha só que maravilha. Aqui, gente, tem uma segurança, né? Pessoas aqui se sentindo mais confiantes, buscando aqui uma segurança financeira, profissional. E aqui eu vejo que existe um profissionalismo também muito grande e de reconhecimento, tá? Talvez aí tu tá querendo chegar nesse Rei de Ouros, né? E tu ainda não conseguiu fazer isso. Mas isso aqui não é impossível, tá? Se tu tá querendo ocupar uma cadeira, se tu tá querendo aí mudar de profissão, se tu tá querendo te formar em alguma coisa, ser isso, ser aquilo, isso tá disponível para ti, tá? Tu tem total capacidade para chegar onde tu deseja. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. Libra, olha aí, Cavaleiro de Copas, tá? O Mago, e aí nós já estamos vendo que a gente tá falando de trabalho aqui, provavelmente. Tá, deixa eu tirar mais 3 cartas aqui pra gente se desenrolar. E o que acontece? Autoconfiança, né? Autoconfiança, o mago. Confiar em si, entender aqui que tu já tem os recursos para chegar onde tu deseja, tá? Saber fazer isso de alguma forma. Olha a roda da fortuna aqui. O que tá acontecendo aqui, Libra? Porque assim, ó, existe um certo receio. O planejamento tá aqui na mesa, o 2 de paus, né? Planejamento, o entendimento que eu quero avançar, eu desejo avançar, né? Eu quero chegar lá naquele lugar, né? O carinha tá com o mundo nas mãos, né? Então eu tô vendo as possibilidades, eu quero chegar lá, certo? Só que daí como é que eu faço isso? Eu fico elaborando, eu fico planejando, eu fico vendo as possibilidades, eu olho, eu investigo, só que com o 4 de ouros aqui do lado do jogo, é como se não tivesse ação para isso acontecer. Por quê? Por medo, por dúvidas, por conflitos. Ó, 5 de paus. Conflitos internos aqui. Então, por mais que tu deseje algo, tu não tá conseguindo fazer o movimento. E aí a gente precisa entender, porque aí são esses ajustes aqui que estão falando. Ajustes são necessários. Né? Então, o que está acontecendo dentro de ti que está te trazendo, eu não sei se uma falta de confiança, achando que tu não tem recursos suficientes, o mago vem falando sobre isso, recursos suficientes para fazer o que tu deseja. E aqui é o contrário disso, né? Como a roda da fortuna aqui,
me parece que às vezes tu te sente muito confiante, inclusive até com o Rei de Ouros, que fala do campo da matéria, a gente pode estar falando do corpo físico, até para cuidar do teu corpo, tá? Então tem dias que tem dias e meses, enfim, que eu tô assim muito determinada para fazer isso. Aí tem meses que eu me afundo e eu não faço nada. E aí fica uma oscilação, a roda da fortuna traz essa oscilação também. Então, o que faz com que esse movimento aqui não seja contínuo, entende? Porque eu desejo, eu faço, mas às vezes eu paraliso, por medo, por insegurança. Eu não sei se tu tem medo de perder alguma coisa aqui, com 4 de ouros, né, perder, eu não sei se é estabilidade, se é um acesso, alguma coisa nesse sentido, né, e aí eu vejo que vocês até sabem que querem. A gente pode estar falando de qualquer coisa aqui, gente. Até o Cavaleiro de Copas aqui pode ser até no campo das emoções para algumas pessoas, tá? Eu até sei que eu quero. Eu tô assim, ó, extremamente disposta, apaixonada, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que me tranca, que me segura. Então eu não consigo tomar nenhuma atitude. Eu não consigo lidar. Gente, a gente pode estar falando que isso aqui pode estar espelhado também, tá? Então pode ser que tu esteja lidando com alguém assim. Então, sabe, eu quero fazer um movimento, eu tenho desejo disso, meu coração vibra para isso. Às vezes eu quero muito, às vezes eu faço muito, e às vezes eu acho que eu não tenho nada. E aí começa um conflito, né? Um conflito que aí não leva a lugar nenhum. Então, o que está acontecendo? Pelo que eu vejo, uma interrupção na continuidade para chegar onde tu deseja. Nesse impossível. Tá? Vamos ver aqui o que mais que a gente está falando, né, Libra? Librianos, meus queridos, deixa teu like, te inscreva, né, caso esteja ressoando contigo. De qualquer forma, vem uma movimentação aqui, tá? O que estava aí meio parado, estagnado, se tu conseguir conduzir essa história, a roda da fortuna ela traz o movimento, e o movimento te leva para algo mais seguro. Tá? Libra, Rei de Copas. Ó, aqui já mudou a história, tá? Ó, o Rei de Copas aqui na mesa, né? O 9 de Ouros, que é uma carta que fala de individualização, de valor também, e o 3 de Paus. Então, antes, tu tava parada aqui, olhando, planejando as possibilidades. Aqui não. Aqui tu já tá se movimentando, aqui tu já tá agindo, as coisas já estão acontecendo. Como eu disse, né, tem um movimento, esse movimento aqui da roda da fortuna te leva para esse 3 de paus. Então existe uma abertura, existe uma abundância, aonde para alguma coisa que tu deseja muito, e aí a gente pode estar falando no teu trabalho, porque tem o Mago e Rei de Ouros aqui, mas também nós podemos estar falando que é alguma coisa relacionada a relacionamentos, porque nós temos o Cavaleiro de Paus e o Rei de Copas, Cavaleiro de Copas e o Rei de Copas. E aqui, essa maior oscilação deixa eu só entender aqui. Essa maior oscilação aqui, que faz às vezes tu entrar em conflito, é que me parece, gente, que ó o louco aqui, existe um novo caminho aqui, uma nova jornada, tá? E o Cavaleiro de Ouros aqui, os enamorados, dava pra ver que tinha alguma coisa relacionada aqui à emoção, tá? Deixa eu ver que carta é essa, As de Paus. O louco aqui, o louco e o As de Paus, tá? Te levam para esse novo início. Quem tem aí Capricórnio no mapa, dá uma olhadinha lá, ou tá falando com Capricórnio, né, se relacionando, alguma coisa assim, porque tem o As de Ouros, que fala sobre Capricórnio, e essas duas cartas aqui saíram para Capricórnio, certo? Então dá uma olhadinha. E Capricórnio também tem tem uma continuidade aqui e lá, tu pode encontrar respostas lá. Tá? Então dá para ver que tá conversando as leituras, tá? O que acontece?
existe essa oscilação e esse conflito que eu vejo aqui é muito assim, será que eu vou perder a minha individualidade? Será que eu vou perder aqui o... será que eu vou ter que abrir muito até a minha rotina, a minha vida? É isso, sabe? É o medo de perder um conforto aqui. Tem alguma coisa que te tranca. Eu não sei muito bem o que pode ser, mas quem aí tá passando por isso, fala pra mim que eu vou gostar de saber, tá? Se essa interpretação ela tá certa. Mas me parece isso aqui, sabe? Um certo receio, não chega a ser um medo, mas é um conflito interno aqui nesse sentido, tá? Existe uma abertura aqui para uma nova paixão, aos enamorados e o Age-Paus, que pode acontecer para algumas pessoas, sim. Alguém que chega muito apaixonado, alguém que chega aqui trazendo a comunicação, trazendo o movimento, e Libra meio que, opa, para aí. Será que eu vou? Será que eu não vou? E aí, onde é que eu fico nessa história? Eu vou perder a minha como é que fala? A minha individualidade, entende? Tem uma questão aqui nesse sentido. Dá pra ver, se for relacionamentos, eu vou falar sobre trabalho também. Se for relacionamentos aqui, esse relacionamento aqui, ele é novo, certo? Ou aqui é uma reconstrução. As de paus, existe uma proposta, paixão, tudo isso, algo novo, leve, e vem com muita maturidade emocional, certo? Maturidade emocional, as coisas são construídas ao longo do tempo. Existe uma conexão aqui muito forte entre duas pessoas, tá bom? Agora, se for trabalho, gente, o que eu vejo aqui? Que essa oscilação de alguma forma, tu precisa fazer o ajuste para romper com esse... Não sei se chega a ser um medo, mas na verdade, é um medo de perder alguma coisa e arriscar, porque existe aqui, tá? Quanto mais tu te lança para coisas novas, mais as oportunidades chegam para ti e a abundância automaticamente. Existe uma abertura para ti de caminho. Eu vejo tu colhendo frutos aqui do teu empenho, muito satisfeito com os resultados, inclusive, tá? E é uma coisa a longo prazo, é uma coisa que tu vem já construindo e que tu vai chegar neste lugar onde tu deseja. Então tem as duas energias aqui, tá? Vamos ver aqui qual o conselho para Libra. Existe aqui um contrato, um contrato eu não diria, um acordo, uma proposta que chega aqui nova, que pode te trazer uma certa estabilidade, tá? E te leva para lugares aqui maiores, assim, de expansão mesmo, de abertura, tá? Deixa eu ver aqui qual é o conselho para Libra. Gente, desculpa aí a demora na postagem desse vídeo essa semana. Lá na aba comunidades eu postei lá um recadinho para vocês, tá bom? Obrigado pela compreensão. Olha aí, 8 de espadas, tá aqui, gente, tá aqui esses conflitos. Existe uma questão aqui de autoimagem, tá? Baixa estima, não consegue se enxergar como realmente é, e nós estamos falando de um rei de ouros, nós estamos falando de uma pessoa aqui que tem muito valor, tanto para o teu trabalho, tanto para outra pessoa. Então dá para ver que tu é uma pessoa que tem prestígio, uma pessoa que tem valor, uma pessoa que é um bom profissional, que as pessoas reconhecem isso. E se for aqui em relação a relacionamentos, dá para ver que existe isso. Só que tu não enxerga isso. Essa é a dificuldade aqui. Né? Uma autossabotagem. Essa carta é uma carta de autossabotagem. É uma carta que fala assim, se tu não consegue enxergar, tu distorce a tua imagem, tá? E quando acontece isso, tu acaba te aprisionando em situações mentais, em cenários, né, idealizados que não são a realidade, que não condiz com a realidade, e tu não te enxerga como e esse aqui não tem gênero, tá, gente? Tu não te enxerga como um rei de ouros, como essa potência,
segura, próspera, um excelente profissional, uma pessoa que traz, que fornece aqui uma bondade, uma amorosidade no coração, até com esse rei de copas aqui. Então, o acesso que eu estava dizendo antes, tanto para que tu chegue nesse lugar que tu deseja, quanto para esse relacionamento, quem impede ele é tu mesmo. Porque existe aqui uma autossabotagem. Eu não consigo enxergar aqui como isso pode ser tão bom assim. Como isso pode... será que existe até uma falsa sensação, uma ilusão aqui de será que isso aqui é real? Tá? Ó, Cavaleiro de Copas novamente, gente. Tem uma proposta aqui, um relacionamento, alguma coisa aqui, até uma proposta de trabalho que pode sim, tá, ser bem positiva para ti, no sentido de tu gostar do que tu vai acontecer. Só que eu não tô vendo Libra aqui aceitando isso, aberto, sabe? Não dá para ver isso, porque existe uma barreira aqui acontecendo, uma barreira da mente, tá? Com muitos conflitos aqui. O interessante desse jogo é que existe uma abertura aqui. Olha a roda da fortuna novamente. Gente, tem uma mudança aqui para acontecer na vida de vocês que tá muito legal, tá? Um movimento aqui, quanto menos tu tentar controlar o movimento, mais tu te insere nessa mudança. Então, o que é controlar o movimento? É tentar se conter em algumas coisas. E aqui a roda da fortuna fala, deixa as coisas acontecerem, deixa fluir, o louco fala sobre isso. Esse novo início, dá para ver aqui que é algo que vem trazendo aqui paixão, amor, não só pelo relacionamento, mas pelo ofício que tu pode exercer também. Entende? Existe aqui uma coisa muito legal e uma satisfação pessoal muito grande. Porém, existe o controle das emoções, certo? Para quem tá no relacionamento, eu controlo as emoções, logo eu fico preso achando que isso aqui não é para mim, ou que, sei lá, atualizando coisas do passado. Olha aí, falando do passado, 6 de espadas, é isso aqui, tu precisa deixar algumas coisas para trás. As coisas vão ficar bem daqui para frente. Então, se esse 8 de espadas ele tá relacionado a algumas experiências do teu passado, isso aqui precisa ficar para trás, tá? Essa carta diz assim, é uma carta de jornada, é uma carta que tu sai de um lugar ruim e vai para um lugar bom, e aí pode ser qualquer coisa, tá? Eu vejo que esse lugar bom acredite no impossível, é para lá que tu tá indo, pro impossível, para aquilo que tu idealiza e que tu julga que não é legal, que não é legal não, que tu não vai conseguir. 5 de espadas é uma carta de luta, né? Então, aqui existe muito uma luta mental, tá? Tem um desgaste mental muito grande, é como se tu colocasse uma energia num lugar que não existe, né? Ele não condiz com esse jogo, entende? É um cenário mente, porque a realidade é um rei de ouros, 2 vezes a roda da fortuna, o mago, o novo início apontando, o as de paus, o louco, o 9 de ouros, o 3 de paus, é só abundância, é só felicidade, é só amor, é só harmonia. E a tua mente está te puxando para o pior cenário. E aí? O que precisa ser ajustado? Tá entendendo? Pagenzinho de espadas. Aquele negócio, né? Libra é muito racional, né? Ó, as de espada, a morte aqui, então isso aqui precisa ser ajustado. A morte, um novo ciclo, né? A finalização aqui, banir algumas coisas que estão aí impedindo que tu acesse o que tu deseja. O pagenzinho de espadas, ele me fala do quê? Que talvez possa chegar aqui conversas, informações que podem te ajudar a mudar esse cenário, né? Não sei o que poderia ser, mas existe aqui uma comunicação, existe alguma coisa que precisa, ou talvez, né, com esse as de espadas aqui, que me fala muito também de comunicação, talvez tu não conseguindo confiar ou enxergar o que já é validado, o que já é dito para ti, né?
Eu não vejo pessoas aqui, tu entende? A não ser esse cavaleiro de copas aqui, que dá pra ver que existe uma pessoa aqui apaixonada, ou que vai se apaixonar por alguma coisa, né? E um rei de copas e um rei de ouros, que eu acredito que é vocês aqui. Mas eu vejo muito que vocês precisam confiar mais também na intuição de vocês, tá? E no coração de vocês, tá? Porque aqui, realmente, a realidade é uma, totalmente positiva, aberta, né? Abundante, harmônica, tudo isso. Só que existem conflitos internos e mentais que estão te impedindo de se inserir nesse movimento que a vida está te propondo. Existe um novo ciclo. Só que aí a decisão é tua. Com os enamorados aqui, é basicamente isso. É tu que decide. Tu tem o livre-arbítrio. Essa carta é uma carta que fala de decisões, de escolhas. E o livre-arbítrio é: eu fico nesse passado, remoendo esse negócio, ou eu encerro esse ciclo? Tem duas cartas aqui, né, de ciclos, a morte e o louco. O louco é o novo. E a morte é ficar sofrendo por coisas que já aconteceram e que não vai te levar a lugar nenhum. Entende? Então, o jogo ele traz isso, né? Agora, deixa eu ver um oráculo aqui para vocês. Eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura, meus queridos. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Vamos ver o oráculo aqui, o que nós temos. Libra. Opa. Renascimento. E aí, depois de uma morte, a gente renasce, né? Então a gente renasce como? Aqui uma fênix, né? A gente renasce diferente, a gente se abre para o novo, a gente volta mais forte de tudo aquilo que aconteceu e que está ainda impedindo que tu viva o melhor na tua vida. Retorne antigos projetos e ideias que ficaram esquecidos para que voltem a tomar força, forma e identidade. Tá bom? Deixa eu tirar uma mensagem aqui do livrinho para vocês. E vamos lá. Libra. Muitas vezes, quando peço para que tenha paciência, não estou punindo você. Na verdade, estou protegendo de algumas energias e preparando para o próximo ciclo, no qual muitas realizações irão se concretizar. Confie no processo e acredite no tempo divino. Lembre-se, você não está atrasado e tudo está seguindo o fluxo divino. Confie que já deu tudo certo. É isso, já deu tudo certo, tá? Tem um novo ciclo aqui, é inevitável, né, falar sobre isso. Nós temos muitas cartas de ciclos aqui. E desejo que vocês tenham gostado dessa leitura, tá bom, meus queridos? Gratidão. Até mais.